Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? Hoje vamos falar sobre o verdadeiro arrependimento. O que é o arrependimento? Muito bem, esses dias eu ouvindo uma pregação de uma igreja aqui, muito grande aqui, onde eu moro, em Fortaleza, e aí estava lá o culto da família, né? E o pastor dizendo, Deus vai trazer seu marido, vai trazer sua mulher e tantas coisas. E aquele que vive brigando com a esposa, o marido, né? Ou a mulher com o marido, vem aqui à frente e tal. E aí apareceu uma senhora lá na frente, chorando copiosamente, ouvindo pelo rádio. E me cortou o coração de ver o choro, o soluço daquela mulher. E aí ela dizendo que o esposo dela era obreiro daquela igreja, uma igreja aqui pentecostal da Assembleia, aqui onde eu moro. E aí ela dizendo que ela deu um vacilo e aí acabou destruindo o casamento dela. E ela estava aos plantos. E aí o pastor falou, ele era obreiro aqui, será que ele está aqui? Como a igreja é muito grande, né? Será que ele está aqui? Eu sei quem que é. E aí ele passou o microfone para ela. E eu ali, atento, né, no que ela estava dizendo, se ela estava arrependida. O inimigo, tal, né? O inimigo fez isso comigo e eu gostaria de ter ele de volta. Ele é um bom marido. E eu prestando bem atenção nas palavras dela. Muito bem. Aí ela falando, né, falando que ela estava arrependida, né? Entre aspas, vamos dizer assim, e que ela gostaria de ele de volta. Mas, no decorrer dessa exposição dela, ela andou falando algumas coisas que eu analisei depois, remoendo. Não é de uma pessoa que está arrependida. Existem dois tipos de arrependimento. Existe um arrependimento o qual você está numa situação desesperadora, você perdeu algo, ou algo que trazia bem, você perdeu, você quer de volta. Mas você mesmo, que foi o causador do problema, você não quer mudar. E aí o que aconteceu com aquela mulher? Em primeiro lugar, ela culpou o inimigo. Começou por aí. Lembrei lá do Jardim do Éden. O Jardim do Éden, o inimigo veio e eu não vigiei, não sei o quê. Aí depois ela lançou a culpa também em familiares dela. Ela disse que foi estuprada, eu fui estuprada desde pequeno, então começou a auto-justificar o erro dela. Não estou querendo dizer com isso que, né? E aí eu fiquei pensando sobre mim. Eu fui abandonado, fui morar no orfanato, também eu tinha um monte de coisa para falar. Mas aí eu me lembrei da palavra de Deus, né? E ela, em nenhum momento ela disse que ela foi culpada. Em nenhum momento. Ela fez como Adão e Eva lá no paraíso. Foi jogando a culpa num, jogando a culpa no outro. E aí não houve, a própria palavra de Deus fala lá em Gênesis que eles não se arrependeram. Eles foram, né? E tem pessoas que é dessa forma. E aí ela não se arrependeu. Pelas palavras dela, foi porque ela está numa situação que o marido deveria dar uma boa vida para ela, né? Com certeza. E agora deve estar passando aperto e quer ele de volta. Mas será que ela mudou? Será que ela se arrependeu? Que ela começou a dar várias desculpas e chorando. Então existe esse tipo de choro, que não é um arrependimento genuíno. Por quê? Porque a palavra de Deus fala aqui em 2 Coríntios 5,17, quando você é uma nova criatura, o arrependimento entra em você, né? A palavra de Deus fala assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se realmente ela se converteu, ela deveria dizer assim, olha, eu não quero mais saber dessa vida passada, não vou culpar ninguém, culpado sou eu, e agora eu estou numa nova dimensão, já estou em Cristo Jesus. Ela não confessou nada disso, né? Mas como é que nós sabemos? Porque hoje o arrependimento está muito em desuso. Você não vê quase pessoas se arrependendo.
E como é que nós sabemos que nós nos arrependemos, né? Eu penso no meu caso, tanta coisa errada que eu fiz na vida, desagradei a Deus, é quando, às vezes eu lembro dos meus pecados e vem um grande pesar no meu coração, o qual eu derramo minhas lágrimas. Eu falo, meu Deus, como é que eu estava sem juízo? O que eu fiz, meu Deus? Oh, Deus, me perdoe, meu Deus. Eu era um louco. Em vez de eu ficar, Senhor, é por isso mesmo que eu fui abandonado, sofri na mão de um, apanhei bastante, sofri na mão de outro. Será que é isso? Ou arrependimento é você assumir as suas próprias culpas, né? No meu caso, eu falei, ó Deus, eu mesmo, eu conheço quem que eu sou mal, era mal. Mas agora eu sou uma nova criatura, obrigado, meu Deus, e que isso nunca mais aconteça comigo. Não quero mais saber disso, não gosto nem de ficar falando, né? O Senhor me perdoou. Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus fala que o arrependimento, ele vem lá do fundo da alma. Arrependimento é quando você se assume quem você era. Você não fica arrumando desculpa para os teus erros. E muitos de nós fazemos isso. Ah, é por causa disso, ah, é por causa daquilo. E aí, lendo esse texto, eu falei, é verdade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. No meu caso, as coisas velhas ficaram para trás. É uma nova vida. Não quero mais voltar para aquele chiqueiro do lamaçal do pecado. Cristo nos libertou. Cristo nos libertou e fez de nós nova criatura. Nova criatura. Nós somos, agora nós temos a imagem e semelhança de Deus. Nossa natureza foi mudada. Então, a palavra de Deus fala que nós devemos sempre ter o nosso coração compungido. Lá em Tiago diz, humilhai debaixo da potente mão de Deus. Rasgai o vosso coração, chorai. Hoje nós não vemos muito isso. Então aquela senhora lá, pelas palavras dela, eu vi que ela estava mesma contaminação de Adão e Eva. Ah, eu fui estuprada, é por causa disso, por causa daquilo que eu fiz isso, tem que entender isso. Não. Se assume. É igual quando a pessoa vai lá na cadeia, né? Primeira coisa, como é que você vai descobrir que ele está arrependido? Ah, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Não, eu vou pagar o último centavo que eu estou devendo para a justiça, eu quero pagar. Estou arrependido, não quero, eu mereço isso mesmo. Porque a maioria que você vai lá perguntar, não, eu quero sair, vamos orar a Deus para nós sair. Ele não quer pagar. E aí, se ele está o arrependimento mesmo, ele fala, não, eu vou pagar. Quem sabe Deus pode tirar ele antes, mas ele está tão arrependido que ele fala, não, eu quero pagar, eu mereço isso, eu mereço morrer aqui. Pelo menos eu vou salvar a minha alma. Aí você não vê nenhum deles dizer isso, né? E você? Você já se arrependeu? Você já olhou para você, dos seus pecados? E você olhou para a cruz de Cristo? Você ofendeu lá na cruz? Você consegue chorar? Você consegue, quando você está sozinho, lamber o pó? Deitar e chorar mesmo? Meu Deus, como é que eu fui louco, meu Deus? E chorar de agradecimento também a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me libertou. No meu caso, eu achava que nunca ia ficar liberto dos meus pecados. E Deus me libertou. E hoje, quando eu vejo certas situações, eu fico com medo. Meu Deus, que eu nunca volte para isso, meu Deus. Me guarde desse mal. Tem até um artista aqui do Nordeste que diz que Deus nos livre dele mesmo, nos livre de nós. É isso. E que Deus nos guarde de nós mesmos, que Deus nos livre do nosso coração pervertido e que dê o coração segundo a sua vontade. Então aquela mulher, ela se arrependeu e não se arrependeu, né? Porque o verdadeiro arrependimento, ele só olha para si mesmo. Ele não fica apontando o argueiro que está no olho do outro e esquece da trave que está no seu olho. Devemos olhar só para nós, somente para nós. Nós que somos maus, pecadores, né? Eu já disse em um vídeo que nós deveríamos tirar sempre. Que lá o povo israelita, Deus mandava um dia de afligir as suas almas, um dia de jejum. O que é jejum? Hoje o pessoal tem errado o jejum. É ficar sem comer? Não, você deveria fazer um jejum de revisar a tua vida.
fazer uma revisão, e tirar um dia você e Deus, e se humilhar mesmo. Meu Deus, sonda meu coração, vê se há algum caminho mal, meu Deus. Você consegue derramar uma lágrima por causa disso? Quando você começa a pensar na grandiosidade da salvação, você fica constrangido ao ponto de derramar lágrima? Se você nunca fez isso, eu aconselho você a fazer isso. Porque você ainda está com o coração de pedra. Pede para Deus te dar um coração de carne. Coração que, faz você sentir a miséria humana. Quem é você? Que hoje o evangelho moderno, falsificado, está dizendo que você é isso, você é precioso, você é o manda-chuva, você manda Deus fazer alguma coisa, e Deus tem que obedecer os seus caprichos. Não é assim. Nós fomos comprados pelo precioso sangue. Por isso que a palavra de Deus fala que quando nós, já fiz um vídeo dizendo que quando nós nos morremos com Cristo, nossa vida não está mais na nossa mão. Eu entreguei minha vida para Ele. Em gratidão, o que eu poderia dar de melhor para Jesus Cristo? A minha vida. Como é que eu dou a minha vida? É obedecendo, fazendo tudo o que Ele quer. O Senhor quer desse jeito? Então eu vou seguir desse jeito. Não quer que eu faça isso? Não vou fazer. É minha vida, eu não tenho mais vontade minha. Eu não posso ter mais a nossa vontade. Isso é entregar a vida a Jesus Cristo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que perdê-la, vai ganhá-la. Então a minha vida, a sua vida, se você se converteu de verdade, está escondida. E aí Ele vai dar uma vida de volta para nós. Mas uma vida livre, livre do pecado, livre da contaminação. Espero que através desse breve vídeo você repense a tua vida, se você se arrependeu de fato.